Quiz da Previdência. As orientações previdenciárias com a doutora Maria Fernanda Forte Mascaro do Pinho. Realização: Mascaro e Forte Ambrósio Advocacia. Doutora Fernanda, boa tarde, tudo bem? Boa tarde, Solange, boa tarde a todos. Eu falo que nesse tempo de Copa aqui, todo mundo fica meio... desantenado. Pode ficar desantenado, mas as regras aí... As leis mudam diariamente, né, doutora? Não tem jeito. Se bobear, perdeu. Se bobear, perdeu, né? E hoje nós vamos estar abordando que assunto, doutora? Sobre o BPC-LOAS, que nós já falamos em algumas entrevistas, mas de uma exigência muito importante de você fazer o cadastro e a atualização do CadÚnico para manter o benefício ativo. E como se faz isso? Como isso acontece? Então, vamos só relembrar um pouquinho o que é o BPC-LOAS. É o benefício de amparo social à pessoa com deficiência ou aos idosos acima de 65 anos que não tem possibilidade de prover o próprio sustento ou de ter provido pela própria família em razão da renda per capita de 1/4 até meio salário mínimo, demonstrando essa questão de vulnerabilidade social. Para isso, a Lei Orgânica de Assistência Social fala que você tem que apresentar esses dois requisitos, da renda per capita, do grupo familiar, e a apresentação do documento que prove ter mais de 65 ou de ter a deficiência, que é este impedimento de longa permanência que obstrui a sua participação em sociedade de igual condições com as demais pessoas. Mas para melhor instrumentalizar e gerir este benefício de amparo social, o governo instituiu o Cadastro Único, que é um formulário presente na Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social para que todos aqueles que são assistidos por este benefício social, é um benefício social e não previdenciário, bem como os demais assistidos por todos os demais programas sociais, como Auxílio Gás, o Auxílio Emergencial, o Auxílio Brasil e todos os demais de renda complementar para as pessoas nessa questão de vulnerabilidade social, precisam estar cadastrados lá na Secretaria da Assistência, que é a que faz a administração disso. Então, esse cadastro é necessário hoje, surgiu como um requisito essencial para você ter o BPC-LOAS. Se você não tem esse cadastro único, o INSS vai te exigir para você ir lá no CRAS, ir na assistência social do seu município e apresentar esse formulário de cadastramento no órgão. E o que seria essa atualização? A atualização é você voltar a cada 2 anos perante o CRAS ou a Secretaria da Assistência e atualizar os seus dados, atualizar os pertencentes ao grupo familiar, atualizar a questão da renda deste grupo familiar, porque pode ser que haja mudança, um filho que se casa, ou o marido que perdeu um emprego, ou a pessoa que conseguiu um emprego. Então, todas essas informações sociais precisam estar atualizadas no cadastro, porque há uma integração dos dados deste cadastro único lá na assistência social com o INSS. O INSS tem acesso a todas essas informações. São órgãos vinculados ao governo. Então, esta forma de gerenciar, de fazer a manutenção desses benefícios é por meio desse CadÚnico. Então, obrigatoriamente, hoje em dia, precisa estar atualizado, precisa estar cadastrado. Passou-se desses 2 anos, você já está desatualizado. E as pessoas, né, que não fizerem essa atualização, ele continua recebendo? Acontece alguma coisa? Então, periodicamente, o governo também verifica
por meio dessas informações sociais deste cadastro, quais beneficiários do BPC Loas estão irregular. Depois de 2 anos, praticamente fica irregular. Fica. Se passou 2 anos e você não foi lá... Não foi se cadastrar novamente, fazer a atualização... Fica irregular e aí o INSS suspende o benefício, suspende mesmo, tá? Tá previsto isso na norma, ele suspende e aí o que acontece? A pessoa precisa, por meio do aplicativo do Meu INSS, consegue acessar essas informações e verificar que o motivo dessa suspensão, se lá estiver o motivo da suspensão, que é o cadastro único desatualizado, precisa voltar lá no CRAS ou na Secretaria da Assistência Social do município e fazer a atualização. Leva todos os documentos dos integrantes do grupo familiar, documento de identidade, título de eleitor, CPF, certidão de nascimento ou casamento, comprovante de renda, comprovante de endereço e faz essa atualização. E para aqueles que têm deficiência, o atestado médico, faz essa atualização no sistema. Atualizou isso no sistema, lá do CRAS ou da assistência social, volta no INSS. O volta no INSS hoje em dia é no aplicativo, tá? Porque os atendimentos nas agências somente são com agendamentos, então você precisa, talvez, se não tem esse aplicativo instalado num aparelho celular, ligar no 135 e agendar o atendimento na agência do INSS para ir lá apresentar esse formulário do CAD único atualizado e fazer um serviço que chama-se reativação do benefício. Aí, com a entrega desse formulário, da regularização disso, você pedindo a reativação, e o servidor do INSS vai verificar se você ainda mantém os requisitos da concessão desse benefício, ele reativa o benefício. Ele vai verificar se você cumpre o requisito da idade para a pessoa com mais de 65 anos ao benefício do idoso, a deficiência na modalidade de benefício para a pessoa com deficiência mediante apresentação do atestado e aquilo que você declarou no cadastro único com relação aos pertencentes ao grupo familiar e a renda desse grupo familiar. Então, muito importante você, antes mesmo de ir lá na assistência social fazer essa atualização, procurar uma assessoria jurídica especializada, Solange, porque se você não souber quais são os pertencentes do grupo familiar previsto na Lei Orgânica da Assistência Social e quais são os rendimentos que o INSS considera, e de repente você vai lá na assistência social e declara tudo, todas as rendas, mesmo que informal e variantes, de repente vai lá, esse mês eu fiz um serviço vai como lá autônomo e declarou 1.200, mas de repente isso não é a média dos seus rendimentos regulares, foi um serviço adicional que fez naquele mês, mas a média oscila entre 300, 400, 600, você tem que declarar essa média. Então eu recomendo a todos ir buscar uma orientação especializada para poder saber quais são os pertencentes desse grupo familiar, porque às vezes moram numa residência muito mais pessoas do que realmente aquilo que é considerado pela Lei Orgânica da Assistência Social como pertencentes ao grupo familiar para fins de benefício assistencial. Então é muito importante buscar uma orientação para saber quais verdadeiramente são os integrantes, quais verdadeiramente são os rendimentos considerados, quais são talvez as despesas desse grupo familiar que podem ser deduzidas dessa renda do grupo familiar para fins do INSS calcular a per capita e conceder ou manter esse benefício de amparo social recebendo.
Porque nós nos deparamos com muitos casos das pessoas que foram lá aleatoriamente, declararam a todo mundo que estava naquela casa. Declararam a renda daquele último mês, que graças a Deus conseguiu um bom trabalho aquele mês, mas não é aquela realidade, considerando essa média dos últimos 12 meses, né? Você tem que considerar essa questão do seu padrão social desse período todo, e não só daquele mês, para fins de você declarar o correto. Às vezes declara como sendo pensão alimentícia, não é sua renda. É a renda do neto que está lá provisoriamente na sua casa. Precisa ver se você tem a guarda desse neto. Então, esta análise das documentações do grupo familiar é muito importante para você não declarar errado. Porque declarou errado, o INSS daí não vai reativar o benefício até você conseguir a nova concessão, vai um tempo, né? E a gente sabe que esse benefício de amparo social é um benefício para quem está em vulnerabilidade social, em dificuldade financeira. Aquele benefício é a renda daquela família para sobrevivência principal. E sem aquilo no mês vai fazer muita falta. Então eu falo assim, né? São duas questões que não pode se esquecer. Primeira, não deixar de passar 2 anos, fazer a atualização. E a segunda, buscar informação para realmente ver aquilo que você pode estar informando, né? Que nem a doutora disse. Às vezes tem pessoas que estão morando com você aquele mês, né? Ou 2, 3 meses, você já vai passar tudo isso e depois a pessoa não está mais lá, você acabou perdendo a renda. Então precisa ter a informação certa. Isso. Não é verdade? Isso é muito importante. Eu achei muito importante trazer essa informação, porque não só da realidade do escritório, do que nós vemos dos casos, mas nós fizemos um levantamento desses dados, de quantos beneficiários têm esses dados cadastrados no CadÚnico, quantos estão atualizados, e aí eu tomei uma surpresa muito grande, viu, Solange? Porque foi feito um levantamento pelo governo, na base do governo, no mês de agosto, apontava quase 100% desses 4,8 milhões de idosos e pessoas com deficiência que recebe o BPC Loas, que estavam inscritos no cadastro único. Ótimo, quase 100%. Então a maioria está cadastrado. Mas de janeiro até julho, o número dos beneficiários não inscritos passou de 310 mil para apenas 38 mil. Quer dizer, muita gente foi lá e fez o cadastramento. Mas nesse mesmo período, daqueles que estão inscritos no cadastro único, mas que estão com o cadastro desatualizados há mais de 2 anos, é um número muito grande, porque esses 38 mil pessoas estão podendo estar com os benefícios suspensos por falta de informação. Porque muitas vezes, como é 2 anos, acaba esquecendo, passando batido que tem que ir lá fazer essa atualização. E na hora que vê, não está recebendo mais. Na hora que vê, tá uma surpresa. Chega lá no banco para sacar o benefício, o que acontece? Cadê o dinheiro? Mas as contas do mês já estão vencendo, e aí? E aí ele pode estar fazendo novamente, aí ele demora tem que mais, ir né? no CRAS fazer essa atualização. Mas a demanda dos CRAS e da assistência social é grande. Muito grande. Às vezes, o agendamento para ir fazer essa atualização passa do mês. Nós e estamos ele deixa de ganhar. Nós estamos numa Já cidade pouco. pequena. Até mesmo em 1, 2 meses você consegue esse agendamento no CRAS. Mas nos grandes municípios, às vezes só está marcando para o ano que vem. E aí a pessoa fica todo esse tempo sem receber, porque esqueceu desta questão. Então, esse pequeno detalhe. Então, eu recomendo todos aqueles que têm o BPC Loas,
pegar o CadÚnico, verificar lá A data de vencimento. a data que foi lá no CRAS fazer essa atualização. E se passou 2 anos, corre, porque você pode tomar a surpresa dessa suspensão do benefício a qualquer momento. Tá cancelando. Então, ó, a dica de hoje é muito boa, hein, gente? Vamos nos informar, porque eu falo assim que ninguém vai bater na sua porta e falar assim, ó, tá aí vencendo, senão você não vai receber. O que eles menos fazem, né? Mas era o certo, né? O INSS mandar uma carta um mês antes. Beneficiário, por favor, não, nem precisa. Beneficiário, estamos informando que está para vencer o seu cadastro, né? Mas se tem para pagar, eles vão mandar, né? Aí vão, né? Então, doutora, fica a dica aí pro pessoal, né, de casa, não é verdade? Não é? Se você tem para receber, ninguém vai aí, ó, bater na sua casa, mas se você tem para pagar, você pode ter certeza que vai, tá? Porque essa é o nosso quiz da Previdência com a nossa querida doutora Fernanda Mascaro. Quiz da Previdência. As orientações previdenciárias com a doutora Maria Fernanda Forte Mascaro do Pinho. Realização: Mascaro e Forte Ambrósio Advocacia.